Então, bom dia a todos. Cumprimentamos a mesa na pessoa do meu amigo presidente Juliano Tibá, demais vereadores estão aqui, os outros que estão nesse momento atendendo em seus gabinetes, público presente, quem nos assiste também pela TV Câmara, imprensa aí na pessoa do Reginaldo da Garliene. Nós voltamos a apresentar um projeto de emenda à nossa lei orgânica, ampliando, aliás, as comissões parlamentares de legislação, que era a comissão apenas para levantar problemas ou algum tipo de desvio do Executivo, e com a comissão parlamentar de inquérito, essa casa pode abrir comissões mais abrangentes contra outros órgãos que prestam serviço ao município, quando essa casa, com assinatura de todos. Apresenta esse projeto aqui, o vereador Juliano, vereador Isabel, Cascão, Paulo do Vale, a Débora e eu, e esse projeto de emenda à nossa lei orgânica traz a modernidade da nossa legislação e a capacidade dessa casa de ter ainda muito mais ações de fiscalização, inclusive em comissões parlamentares. Acho importantíssimo esse avanço. Nosso presidente tem trabalhado para trazer essa modernidade das câmaras de cidades de médio e grande porte, e nós estamos aqui humildemente contribuindo com isso. Então, para cumprir o regimento, nós lemos o projeto de resolução, altera a redação do caput do artigo 80, resolução 98, 17 de novembro de 21, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Fica alterada a redação do caput do artigo 80, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, sendo o parágrafo único transformado em parágrafo 1º, acrescentados parágrafos 2º e 3º. As comissões parlamentares de inquérito são as que destinam a apuração de fato determinado ou denúncia em matéria de interesse do município, sempre que essa apuração exigir além dos poderes das comissões permanentes e que elas são igualmente atribuídos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a nossa vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do município. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição parlamentar de inquérito. Não poderão funcionar simultaneamente mais de duas comissões, revogadas as disposições em contrários, essa resolução entra na data da sua publicação. Só corrijo na emenda, é uma emenda na resolução. Nós apresentamos, então, a justificativa, nós já fizemos outrora, quando nós apresentamos, e agora, cumprindo que está a assinatura de 6 vereadores, e, sem dúvida nenhuma, todos nós vamos trabalhar para a aprovação dessa emenda, que é importante, vou dizer, do trabalho que cada um de nós desempenha. Nessa manhã, eu gostaria de apresentar alguns requerimentos, sobretudo naquilo que nós trabalhamos. Eu acho importante, eu também apresento requerimento, pintura estratigráfica, também apresento requerimento de quebra-mola. Não faz não, mas eu apresento. Limpeza de terreno. Mas eu acho que essa casa tem trabalhado, eu tenho percebido que os 17 vereadores têm mais do que isso, e a gente não pode reduzir nosso trabalho apenas a pedir pintura estratigráfica, a competência aqui, vereadores de 5 mandatos, como o vereador Juliano, vereadores de primeiro mandato, mas que entraram com tanta vontade de trabalhar, como o vereador Cascão, vereadora Cecília, Isabel, mas nós precisamos, como Câmara de Vereadores, efetivamente, iniciar um trabalho e continuar cobrando do Executivo as soluções. Eu fiz uma audiência pública nos primeiros meses desse ano, falando sobre as queimadas, com dados que foram levantados, e eu mostrei que, se não fosse feito um trabalho em conjunto de todos, nós iríamos ter maiores queimadas, e isso traz um prejuízo ambiental, social, econômico. Nós levantamos, eu estive lá, do antigo Parque da Raposa, deixa eu só pegar aqui, Recanto do Galo, porque o Parque da Raposa também estive. O Recanto do Galo,
fiz um vídeo e disse, precisa-se olhar essa situação. Solicitei o requerimento, a vereadora Débora Ardal, à época, assinou comigo. Foi feita uma fiscalização lá, e a fiscalização nós vamos fazer a notificação. Não notifica, não toma providência, e o incêndio aconteceu perto de uma área de preservação permanente. E nós estamos aqui, presidente, apresentando uma notícia de fato ao Ministério Público, acerca do imóvel situado na rua Dona Rosa Hard, no bairro de Santa Helena. A ocorrência divulgada por moradores pela imprensa local, somos episódios pretéritos e expõe um quadro de reincidência. Diversos exemplares arbóreos daquela área já foram submetidos a tantas queimadas que se encontram com seus caules comprometidos, havendo inclusive árvores que tombaram para a vida pública, com um risco concreto à integridade de pedestres e motoristas. Traça de cenário que vem sendo objeto de diligências e comunicações oficiais deste Parlamento e do Poder Executivo desde o início do ano, a exemplo do requerimento 747, 777 e das respostas expedidas pela Defesa Civil, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Não obstante, persistem as omissões dos responsáveis pelas áreas e as condições propícias à propagação do fogo. A omissão prolongada do proprietário em manter o imóvel livre de vegetação seca e entulhos criou as condições ideais para a propagação das chamas, enquadrando-o como poluidor indireto. E nós, segundo a matéria ambiental e o princípio da precaução em dúbio pro natura, de forma que a ausência de identificação do autor direto do fogo não exonera o titular do imóvel da obrigação de reparar integralmente o dono. Cumpre ressaltar a Constituição Federal, no seu artigo 5º, e do Estatuto das Cidades, no seu artigo 39, impõe ao direito de propriedade o cumprimento de função social e ambiental no contexto urbano, envolve a obrigação de manter o imóvel em condições que não ameacem o meio ambiente, a saúde e a segurança da coletividade. A legislação municipal de saúde, por sua vez, reforça essa obrigação a exigir que terrenos sejam mantidos limpos, capinados e livres de materiais qualquer, favoreçam a queimada, impondo multas e, se necessário, a execução compulsória com cobrança ao proprietário. O Código de Postura Municipal também proíbe a manutenção de terrenos em estado que favoreça a proliferação de pragas e risco de incêndios, e a lei ambiental local veda expressamente o uso de fogo em vegetação de perímetro urbano. Diante desse conjunto fático-jurídico, é inegável que o incêndio é resultado de um contexto negligente de cumprimento de função socioambiental. Então, requer a Vossa Excelência o encaminhamento dessa notícia-fato ao Ministério Público para conhecimento e providências concernentes à instauração. Nós pedimos, vocês estão vendo as imagens, isso aí não é, senão, infelizmente, na nossa cidade. Nós apresentamos, discutimos, cobramos, a prefeitura, o vereador Guilherme acabou de falar, falta fiscal. O fiscal vai, mas não notifica. Só ir lá para ver, aí não precisa ter fiscal. O fiscal tem que ir lá ver e tomar providência, porque se não notificar o proprietário, ele vai continuar inerte, e quem sofre é a população. Então, ali, quem conhece, creio que todos os vereadores sabem, tem moradores que moram em distância de uma rua, na outra calçada desse terreno. Então, nós pedimos, através dessa notícia de fato, seja tomada providências, porque, sinceramente, senão a gente fica aqui fazendo audiência pública, cobrando, e todos os anos são, a grande maioria, as mesmas áreas que têm problema de queimada, de incêndio. E nós temos um problema muito grave no município, e nós temos legislação, eu tenho trabalhado tanto para isso. Vamos utilizar a legislação, nós já temos a legislação, não é falta de lei, falta de fiscalização. Se não doer no bolso, ninguém vai tomar providência. Os proprietários de terrenos, que é para especulação imobiliária, cada um investe, eu não estou questionando isso, mas você tem obrigação de zelar da sua propriedade. Você tem que limpar o terreno, você tem que murar, você tem que cercar, você tem que fazer calçado, e já está. O que nós precisamos é ver o Executivo fazendo as devidas fiscalizações. Eu aqui apresento também
um ofício ao prefeito para que o requerimento 1638, em que eu solicitei informações acerca da implementação de um sistema integrado de procedimentos administrativos entre os setores de fiscalização ambiental, posturas e trânsito. O que eu quero? Os fiscais precisam se falar, porque senão faz uma fiscalização numa área e a outra área ambiental precisa. A gente precisa ter um sistema único, o ente fiscalizador é o mesmo. Então, não se fala, não se complementa as ações. E o que eu peço é um sistema integrado. E aqui foi me respondido em junho de 2025, que estava feito um aplicativo, sendo feito a posição de uma ferramenta para isso. Eu estou cobrando para ver. Eu acho importante, o município ele tem desenvolvido em muitas áreas, tem crescido, tem se modernizado, mas essa questão de fiscalização, de ser mais rápida a notificação, a multa, para que seja resolvido o problema e seja minimizado o impacto disso para a sociedade, é muito lento. Os processos são manuais, eles transitam debaixo do braço de um servidor público que tem que esperar muitos processos para depois compensar sair de lá. Então, assim, é muito moroso, a gente não tem acesso, e nós cobramos aqui para que seja providenciado. Em junho falou que estava sendo feito, eu quero agora no mês de setembro ver se já caminhamos nesse sentido, para a gente poder ver isso acontecer no nosso município. Como eu disse, fiscalização precisa acontecer para todos. Precisa acontecer para todos nós precisamos ser fiscalizados, porque viver em sociedade é cada um ter seus direitos, mas também entender que tem seus deveres. Nós aqui apresentamos também o requerimento, reiterando o requerimento 1811, solicitando adicionalmente que seja encaminhada a cópia integral do expediente que determinou a realização de vistoria no local, bem como o relatório produzido. Isso aqui é daquele clube japonês, ali no Maria Eugênia, que todo mundo reclama. Aí eu fiz requerimento, nós fomos lá, agora eu quero saber. E a notificou, tomou providência, cobrou. Só ir lá não adianta. Então, eu estou pedindo aqui que seja encaminhado a cópia das notificações. Também eu quero solicitar informações acerca do número de procedimentos administrativos instaurados no âmbito da administração pública municipal para apuração de responsabilidades relacionadas a queimadas registradas no território do município de Araguari, considerando o grave impacto ambiental, urbano e social que tais ocorrências provocam. É fundamental para esse Poder Legislativo acompanhe de forma transparente as providências adotadas pelo Executivo. Também encaminhamos um ofício ao comandante da 2ª Companhia de Bombeiros, solicitando cópia integral de todos os boletins de ocorrência relacionados a queimadas registrados no período urbano do município, no período compreendido de janeiro a setembro de 2025. Por que eu quero os boletins de ocorrência? Para que depois eu possa trabalhar para ver quais eram essas áreas, se no ano passado também houve nessas mesmas áreas, e aí ver se a Secretaria de Serviços Urbanos fez a fiscalização, determinou a limpeza, o que foi feito, porque senão nós vamos ter os incêndios nos mesmos locais. E, por último, eu aqui apresento uma moção de aplauso à PAI aqui de Araguari, na pessoa do seu presidente, o Kemp, que na semana passada fez um evento aqui recebendo todas as APAIs do Triângulo Mineiro, e nós tivemos a satisfação de receber lá no prédio da nossa igreja, e realmente nós tivemos ali diversas crianças com potencial autístico, com deficiência intelectual múltipla, bem como neurodivergentes, e mostraram seus trabalhos, e a gente precisa continuar trabalhando muito sobre essa política pública. Por falar em política pública, a gente precisa saber qual ela é mais abrangente. E eu conclamo ao Executivo a perceber que essa é uma política pública que precisa ter assento
junto ao prefeito. Essa é uma política pública que precisa ter alguém que responde por ela no Executivo. Outras políticas públicas, elas não são tão importantes quanto a essa, da neurodivergência, das pessoas com deficiência intelectual, porque a PAI, ela está com 99,9% da sua área ocupada. A demanda é crescente, a gente precisa urgentemente trabalhar para a doação de uma área, trabalhar para que venha recurso, para que aumente a quantidade de crianças sendo atendidas. Essa é uma política pública que deve ser encarada como prioridade nessa cidade. Essa é uma política pública que deve se investir dinheiro. Essa é uma política pública abrangente para toda a sociedade. Essa é a minha posição e eu continuo tendo nisso. Respeito todas as outras políticas públicas. Mas aqui a gente precisa, efetivamente, dar uma luz, é lógico que a decisão, mas essa casa vota. Essa é uma política pública que precisava ter assento. Alguém representando isso, essa política pública, essas crianças, para que nós pudéssemos ter alguém próximo ao Executivo discutindo a melhoria da condição, do tratamento, das áreas de atuação. Então, a gente fica só querendo que outras políticas públicas, que têm também a sua importância, a sua relevância, mas a gente precisa sobejar, pensar, refletir e instituir prioridades no Executivo, e essa é uma delas, e todos os vereadores aqui têm trabalhado em conjunto nesse sentido. Vi. Pois não? Parabéns, eu gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. Vereador, também gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Será um prazer, vereadora Cecília. Nós temos que valorizar ali as pessoas que trabalham lá na PAI. Quem não foi ainda, com certeza vá, e você vai ser tomado desse dever de todos nós trabalharmos para a melhoria. Vereador, pois sei não. da luta do senhor, então gostaria de parabenizar e assinar com o senhor. Obrigado, Cascão. Sempre importante estarmos juntos nessa demanda. Vereador, obrigado. Também gostaria de assinar com o senhor. Amém. Obrigado, Alex. Se me permitir, eu gostaria de assinar Será um com Vossa prazer, Excelência. vereadora Ana. Obrigada. Todos os nós, vereadores, temos isso. Que nós trabalhemos juntos, a que a gente possa, de alguma forma, influenciar o Executivo para saber quais são as prioridades de política pública e qual é o investimento que deve ser feito. Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a todos nós.